Caleri se machucou e tem notícia terrível. Vamos comentar aí sobre isso, vamos falar muito sobre o jogo do São Paulo aí de ontem contra o Botafogo. Teve jogadores do São Paulo se desentendendo aí depois do jogo, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Vamos embora aí para as notícias do São Paulo. Vamos começar aí, como sempre, pela coletiva do técnico Luiz Beldia, que ontem arrumou até treta, rapaz, na coletiva. Entendeu? Completamente desnecessário. Vocês já viram, né? Saiu tudo quanto é lugar. Aí a pergunta que o Gabriel Sá fez pra ele, né? O Gabriel Sá da Arquibancada Tricolor fez uma pergunta pra ele sobre a discussão que teve dos jogadores do São Paulo ao final do jogo. E ele fez todo um teatro lá, né? Ah, que não sei o que. Se é torcedor de outro time, né? Falando pro Gabriel Sá. Olha aí. Zubeldia se recusou a comentar sobre a discussão do zagueiro Alan Franco com o atacante André Silva. A pergunta foi do Gabriel Sá, né, que ele perguntou sobre o jogo e perguntou também, né, sobre a discussão que teve aí do Alan Franco com o André Silva. Uma pergunta completamente normal, tá? A gente sabe que muitas vezes o repórter faz uma perguntinha na maldade, né, quer jogar uma isca ali pro treinador, mas não foi o caso de ontem. O Gabriel Sá fez uma pergunta normal, não teve nada. Só perguntando sobre a discussão, que é normal o Gabriel perguntar, né? Porque foi uma discussão que teve ali, cara, e sempre quando o jogador discute no campo, por mais que seja normal, né, que as pessoas falam, vai ter repercussão, não tem jeito. Esse tipo de coisa vai ter repercussão, vão falar, vão comentar, então é pertinente que o Gabriel Sá pergunte isso pro técnico na coletiva. E ele ficou pé da vida, abre aspas aí pro Zubeldia. Pra você, essa é uma pergunta importante? Esse foi o lance mais importante? Vai pensar somente na discussão de dois atletas? Depois do jogo que fizeram, onde poderiam ter saído com a vitória, é natural que eles se cobrem. Não tenho nada a ver com a situação desses jogadores. Fale sobre o jogo. É uma pergunta oportunista, fecha aspas aí, para o Zubeldia, completamente necessário. Irmão, não quer responder a pergunta? Fala, ó, eu não quero falar sobre isso, tá? Pergunta pra eles na zona mista, eu vou falar do jogo, pergunta sobre o jogo. Tudo certo, ele não é obrigado a responder. Entendeu? E foi uma pergunta normal também, cara. Tipo assim, nenhuma necessidade. Aí depois que acabou a coletiva, quando ele tava indo embora, começou a discutir também com o Gabriel Sá de novo. Tipo assim, sem nenhuma necessidade, né, cara? Começou a falar com o Gabriel, que você torce pra rival. Tipo assim, mano, nada a ver, velho. Nada a ver, passou do ponto aqui. Não tinha nenhuma necessidade de dar esse showzinho que ele deu aí depois do jogo, né, cara? Nenhuma necessidade, né? Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão do André Silva e do Alan Franco, tá? Sobre a partida, o Zubeldia admitiu que a sequência de 4 empates no Brasileirão não é boa, mas disse que vê evolução no time e citou também o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão como exemplo positivo. Abre aspas para o Zubeldia sobre a evolução do São Paulo. Estamos fazendo o máximo de esforço como grupo. Nunca vou arrumar desculpa para qualquer situação. Acho que 4 empates, esses números, não são bons, mas jogamos bem contra o Atlético Mineiro e Botafogo. Estou integrando garotos jovens, pouco a pouco, apesar das dificuldades. Seguimos competindo, evoluindo. Posso falar que os gols perdidos me deixam incomodado, apesar de termos jogado bem. Fecha aspas. Mas onde teve gol perdido, né? Teve aquela furada do André Silva que foi bem feia, né? Não vou lembrar se aquela furada do André Silva que ele tava na marca do pênalti, né? Ferreira recebeu a bola no lado esquerdo, deu o passe pro André Silva, irmão. Ele tava na marca do pênalti ali, livre, sozinho, cara. Só escolher o canto e fazer o gol. E o André acabou furando o lance que ele tava sozinho na cara do gol. O que eu me lembro de gol perdido foi esse, pelo menos de cabeça aqui, né? Não me lembro de outro gol perdido do São Paulo aí não, né? Enfim, aí ele citou o jogo contra o Galo, lá teve gol perdido mesmo. Teve aquele do Lucas Ferreira, né? Teve um outro ali, chance também que o São Paulo teve. Mas enfim, outra questão mesmo, cara, não foi perder gol. A questão não, era não tomar o gol aos 39 do segundo tempo no escanteio como tomou, né? O Chamante estava perto ali de conseguir a primeira vitória, mas tomamos o gol de empate mais uma vez, né? Como foi contra o Alianza Lima, como foi contra o Cruzeiro e ontem 2 vezes. Abrimos 1-0, empatamos, abrimos 2-1. E os caras também empataram aí, tá bom? O que mais uma vez não deixou o Zubeldia satisfeito foi a atuação da arbitragem. Ele que tomou outro cartão ontem, né? Para variar aí um pouquinho. Ele falou o seguinte, abre aspas. Apesar das dificuldades, fizemos um ótimo primeiro tempo.
acho que o árbitro teve um certo grau de covardia nas decisões, principalmente no gol no lado do Ferrarese. A sensação que tenho é que a arbitragem se acovardou. O gol foi legítimo. Cravo isso aqui, fecha aspas. Também acho que o gol do Ferrarese foi legal, cara. Também acho que o gol foi legal. O Matheus Alves, ele estava impedido no lance, só que ele não participa do lance, entendeu? Ele não participa do lance. Então, se ele não participa do lance, tem que seguir o jogo. A bola foi pro Ferrarese, que estava em condição legal. Ele fez o gol, entendeu? O Alves não participa da jogada e mesmo assim o árbitro foi no VAR, olhou por vários ângulos, várias vezes ele olhou e mesmo assim preferiu anular o gol, tá? Achei que o gol foi muito, muito legal. Muito, muito legal aí. E sobre o pênalti, né, para não passar despercebido, eu fiquei muito na dúvida, tá, cara? Eu acho que não é absurdo ele marcar e não marcar, entendeu? Acho que se ele tivesse dado também, acho que beleza. E como ele anulou, né? Se ele tivesse anulado, não. Como ele anulou, também acho que foi pertinente, tá? Fiquei bem na dúvida se foi pênalti ou não. Agora o gol do Ferrarese foi legal, né, velho? Nesse lance, o São Paulo foi muito prejudicado. O gol foi muito legal, entendeu? Estavam caçando ali pelo em ovo para poder anular o gol. Verdade é essa, tá? Ele não participa da jogada do Alves e o Ferrarese faz o gol ali, mas infelizmente o gol foi anulado. Esse gol foi anulado, aí logo depois sai o gol do André Silva, que é o nosso segundo gol na partida aí, tá bom? No primeiro trecho da coletiva do Zuba, já comentamos sobre ele aí, né, pegar a vida na coletiva em relação à discussão que teve do André Silva e do Alan Franco. Vamos falar aí sobre isso, ó. Aqui é a matéria que o Jean trouxe. Alan Franco e André Silva se desentenderam ainda em campo. Os jogadores são paulinos bateram boca logo que o árbitro decretou o fim do jogo. Nas imagens do Premier, é possível ver que o Luciano faz algum apontamento para o zagueiro em relação à quantidade de gols sofridos. Prontamente, o André Silva apareceu na discussão e também passou a argumentar com o Alan Franco. Tá? O Luciano aponta, né, para o Alan Franco e depois o André Silva vai lá tirar satisfação com o Alan Franco. O Alan Franco, então, se irritou e partiu para cima do centroavante. Os dois precisaram ser contidos pelos demais jogadores do elenco, que separaram a briga, né, e acalmaram os ânimos, né? Foi isso que deu pra ver, né? O Luciano aponta pro Alan Franco, aí o André Silva vai lá, começa a cobrar o Alan Franco também, não, vai lá e começa a bater boca com ele, os jogadores separaram aí. Não sei o porquê dessa discussão, talvez nunca vamos saber o que eles falaram, mas assim, cara, não é que os dois são tretados, né? Essas coisas, isso aí são cobrança de jogo. Esse tipo de coisa acontece toda hora, só que toda hora acontece no túnel, no vestiário, não acontece em público, todo mundo vendo, né, com 1 milhão de câmeras vendo. Aí quando os jogadores discutem assim no gramado, que todo mundo vê, todo mundo filma, aí vai ter aquela repercussão gigantesca aí, mas imagino eu que essa deve ter sido só uma discussão ali de cobrança de jogo mesmo, nada além disso, né, não é que os caras vão se bater depois do jogo, não vamos falar mais, não é nada disso, não faz nem sentido isso aí, né, imagino eu, né. Acho que foi só uma discussão realmente aí de jogo, tá? A gente comentou com vocês no vídeo de ontem, antes da partida contra o Botafogo, o São Paulo estava aí a 8 jogos sem vencer no Brasileiro, contando a reta final do ano passado e os jogos desse ano. E ontem também não venceu o Botafogo e foi para 9 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, tá? Você pega os últimos 5 jogos do ano passado e os 4 desse ano. São 9 jogos sem vencer. Em 2024, os últimos 5 jogos do São Paulo foi 1-1 com o Bragantino fora de casa, 2-2 com o Galo no Morumbi, 2-1 pro Grêmio em Porto Alegre. A gente perde aquele jogo vergonhoso pro Juventude em casa por 2-1. E a gente perde o último jogo pro Botafogo no Newton Santos por 2-1, que foi aquele jogo que a gente tomou no finalzinho. Foi os últimos 5 jogos do Brasileiro do ano passado que a gente não ganhou nenhum. Em 2025, 0-0 contra o Sport do Morumbi, 0-0 contra o Galo no Mineirão, 1-1 contra o Cruzeiro no Morumbi e ontem 2-2 com o Botafogo no Newton Santos. Então tá? Então dá aí 5 jogos ano passado, mais 4 desses, emendando aí dá 9 jogos aí que o São Paulo não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Né? O time deu uma largada no campeonato depois se classificou na Libertadores ano passado, mas esqueceu de jogar esse ano. Entendeu? Aí repetindo o que eu falei no pós-jogo. O jogo de ontem, a questão não é o jogo de ontem. Empatar com o Botafogo no Newton Santos não é um resultado ruim. A questão que pega é tudo.
O time, 4 jogos, nenhuma vitória, 0. O time ainda não sabe o que é vencer no campeonato. De novo, tomamos empate 2 vezes e o segundo empate foi aos 39 do segundo tempo. Estava muito perto de a gente conseguir a vitória, entendeu? Esse empate não foi um empate ruim. É um empate ruim porque tu não ganhou do Cruzeiro em casa, tu não ganhou do Sport em casa, entendeu? Então, todo jogo que vai passando que você não vai ganhando, mesmo que seja difícil fora de casa, vai ser um resultado ruim se você não ganha. Entendeu? Como o São Paulo não fez a sua parte em casa contra o Sport e Cruzeiro, aí tem que ganhar os fora de casa. Aí quando não ganha, né? Ainda mais cedendo empate, que foi o terceiro jogo seguido que a gente cede empate, né? Quanto o Alianza Lima foi assim, quanto o Cruzeiro assim, quanto o Botafogo assim. Tá? O time não tá conseguindo abrir o placar e segurar, ou abrir o placar e ampliar esse placar. O time não vem conseguindo fazer isso. Entendeu? Muito complicado isso aí, tá? Vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, cara. Bora falar aí sobre a situação do Calera. O Calera se machucou ontem, né? Ainda no primeiro tempo. Se machucou. Pediu pra substituir. Tentou ficar no gramado, né? Depois da pancada que ele teve lá com o jogador do Botafogo. Tentou ficar, mas não conseguiu. E depois foi substituído pelo André Silva. Segundo o André Plihal, o Calera está bastante pessimista em relação ao seu joelho. Infelizmente, a suspeita é de uma lesão de cruzado. Tá? Informação que trouxe aí do André Plihal. Entendeu? O Calera está pessimista e tem uma suspeita de lesão de cruzado, o que é uma notícia terrível. Né? Já tem um monte de jogador machucado e pode ser que agora tenha o Calera também machucado com uma lesão de cruzado. Mas pode fazer cirurgia, ficar não sei quantos meses fora, entendeu? Uma loucura. Tá? E não vê, e pelo amor de Deus, não me venha. Pô, Gabriel, agora o Rian vai jogar. Cara, sim, com todo respeito, o Calera tá machucado, né? Vai ficar fora, mesmo que não seja uma lesão de cruzado, deve ficar fora por algum tempo. E sim, o Rian vai ter mais oportunidade, mas não é por isso que a gente vai falar, porra, finalmente, né? A Calera se machucou, não vamos comemorar isso aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Ele tá muito mal, ele erra tudo que ele tenta, ou quase tudo que ele tenta, mas a gente fala que ele tem que ir pro banco, não é torcer pro cara se machucar pra ele ficar fora com uma lesão de cruzado. Né? Não é assim que a banda toca. A gente falou, o cara tá mal, tem que pôr o André Silva, dar mais oportunidade pro Rian, mas não vamos torcer pro cara se machucar. Vamos torcer para que não tenha sido uma lesão grave e que ele volte o mais rápido possível, entendeu? Volte o mais rápido possível. Porque quando a gente reclama do cara, a gente reclama, bom, pro cara ir pro banco porque ele tá mal, não é pro cara se machucar, porra. Tem uma lesão de cruzado que é terrível pro jogador, entendeu? Então vamos aguardar aí. Hoje ele vai fazer exame com certeza, vamos ver se vai sair novidades ainda hoje em relação a essa lesão dele, que preocupa e preocupa bastante. Já tem Oscar fora, já tem aí Lucas fora, Pablo Maia que fez cirurgia, né? O Luiz Gustavo que não é uma lesão, não é um problema de saúde aí maior e nem tá treinando. Então, ter mais uma lesão agora seria terrível, entendeu? Terrível aí, porque mesmo sendo um jogador que tá em uma fase, mesmo sendo um jogador que tá em uma fase ruim aí, tá bom? Falando em jogador machucado, vamos falar aí sobre o Oscar. Tá? Segundo o Globoesporte.com, o Oscar tem realizado testes físicos com frequência no DM. Porém, mesmo com um tratamento intensivo, o incômodo na coxa pode voltar a ser sentido pelo jogador. O atleta só vai ser liberado para retornar ao time quando não sentir mais nada. Isso aqui as informações engraçadas, né, cara? Eu acho muito engraçado isso aí. São Paulo só vai voltar. O Oscar só vai voltar, né, quando ele tiver 100%, quando não tiver sem dor. Por que não fizeram isso quando ele se machucou antes do jogo contra o Sport? Né? Por quê? O atleta só vai ser liberado para retornar o time quando não sentir mais nada. Por que botaria ele para jogar com o Tadieres machucado, cara? Entendeu? Agora que ele tava machucado. Aí depois que bota ele com o Tadieres que se machucou de novo e agravou a lesão, aí agora não vamos mais forçar ele a voltar. Não vamos mais ser irresponsável, só vai voltar agora quando tiver 100%. Óbvio que a culpa é de todo mundo, né? Depois que o Oscar jogou com o Tadieres e se machucou, saiu a informação que todo mundo estava de acordo para ele jogar. O Oscar, próprio jogador, o DM e o Zubelin. Então todo mundo, né, tem parte dessa irresponsabilidade que é botar um jogador machucado para jogar. Entendeu? Eu não sou médico, mas ele estava machucado, todo mundo sabia do risco, ele jogou e se machucou gravemente de novo. Entendeu? Não é o que eu tô falando, não, é o que aconteceu, é o fato. Né? Então ele tá fazendo trabalho aí, né? Tá fazendo trabalho físico com frequência bastante intenso, mas só vai voltar aí
quando tiver 100%, que é meio óbvio isso aqui, mas os caras acharam legal colocar ele pra jogar com Tadieres depois de estar machucado aí, né, cara? Que é uma brincadeira de mau gosto. E ontem, rapaz, depois do jogo, quando acabou o jogo do São Paulo contra o Botafogo, o Juan Tressoldi, que é zagueiro do São Paulo, fez um post no Instagram, nos stories, com a frase dizendo o seguinte: eu nunca tive o que mereço, e por isso eu sou eternamente grato. Por Deus me tratar com a sua graça e não com a sua justiça, foi o que o Juan postou ontem nos stories do Instagram. Você acha que tem alguma coisa a ver dele não ter jogado? Aí eu lembro que teve até umas páginas do São Paulo postando, né, Marcos Paulo 2.0, porque pra quem não lembra, aquela treta do Ceni com o Marcos Paulo começou com o Marcos Paulo, né? Ele reclamava que não tinha minutos em campo, e teve um dia que ele postou lá um story no Instagram com a música lá de falsidade, alguma coisa assim, e no dia seguinte o Rogério Ceni foi conversar com ele e não deu bom, né? Os dois se desentenderam lá, e agora o Juan Tressoldi postou isso, que não tem a chance que merece, que não sei o que, né? Será que tem a ver com o jogo de ontem? Né? Apesar que ele jogou contra o Cruzeiro, que foi o jogo, no caso, retrasado, né? Que foi o jogo contra o Cruzeiro aí, né? Enfim. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.